Olá, tudo bem? Como vão as coisas por aí? Jaqueline por aqui para continuarmos descobrindo Lucas. Essa semana vamos estudar o capítulo 19 de Lucas. Abra sua Bíblia e vem comigo. Lucas 19:1 começa. Entrando em Jerusalém, Jesus atravessava a cidade e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. E ele era de pequena estatura. Então, se a gente parar para olhar, ele era um homem muito rico, chefe dos publicanos. O publicano já era aquela pessoa que tinha traído o povo dele porque cobrava impostos. Não o suficiente, ele era o chefe, ou seja, ele ganhava um tipo de comissão dos demais. Então, os publicanos eles eram altamente detestados pelo povo. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro ou numa figueira brava, né? A fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando estudamos a história do filho pródigo, nós falamos que os homens não corriam naquela época, porque eles usavam uma roupa como se fosse um vestido para correr, ele tinha que levantar aquela roupa, ele ia expor mais do que ele devia. O mesmo acontecia aqui, os homens não subiam nas árvores, ou seja, ele está ali se expondo ao ridículo, se humilhando, porque ele queria ver Jesus. Ele não ligou que ele era rico, que ele era importante, ele queria ver Jesus. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu queria ver Jesus, saber quem ele era. Jesus já sabia o nome dele e pediu para ficar na casa dele. Ele era odiado por aquela multidão, mas Jesus escolheu passar a noite ali, jantar, comer na casa dele. E Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Ó, o povo de novo julgando Jesus. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Lá no Velho Testamento haviam leis que, para o caso de roubo, ele tinha que devolver com 1/5 a mais, ou se fosse um animal, tinha que devolver 4 vezes mais. E aqui ele resolve dar metade do que ele tem para os pobres. A gente leu no capítulo anterior que um jovem rico não quis seguir Jesus, porque amava mais ao dinheiro do que Jesus. Aqui a gente vê uma figura bem diferente. Jesus não pede as riquezas de Zaqueu. Zaqueu quer dar, porque aqui ele ama Jesus. Aqui o coração dele não é mais das riquezas. Então ele quer entregar as riquezas dele. Esse não é o problema. Ele sabe que elas vieram de fruto do pecado e agora o importante é amar a Jesus. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também é esse filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós estudamos que Jesus veio nos buscar, nos salvar. Estudamos que nós éramos aquela ovelha perdida da parábola lá atrás. Aqui Jesus está reforçando que ele veio buscar e salvar o perdido. É muito interessante essa história de Zaqueu, porque a gente vê que houve um arrependimento de Zaqueu. Quando a gente entende que a gente está em pecado, a gente não para daqui e fala, tá bom, então agora eu paro de fazer isso, simplesmente. Zaqueu, ele literalmente se arrepende, faz uma conversão, ou seja, ele muda a rota. Ele estava indo numa direção de roubo e agora ele muda a rota e está devolvendo dinheiro. Se a gente pensar no nosso dia a dia, às vezes alguém que fofoca, fala mal dos outros, quando a pessoa se converte, ao invés dela continuar no caminho de falando mal, ela não vai simplesmente parar. Ela vai se converter, ela vai voltar pedindo perdão, arrumando, tentando corrigir tudo aquilo que ela fez. Isso é a conversão. É quando a gente não simplesmente para o que a gente está fazendo, mas a gente muda de rota. E aí, então, Jesus vai para a parábola das 10 minas, em Lucas 19, versículo 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto do templo de Jerusalém, e lhe parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Por isso Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Ele está ali mencionando algo que tinha acontecido naquela época, ajudando o povo a entender. Chamou 10 dos seus servos e confiou-lhes 10 minas.
A mina tinha um valor em ouro, era aproximadamente 100 denários, era algo importante. E é muito similar com a parábola dos 10 talentos, que a gente tem lá em Mateus 25. E disse-lhes, negociem até que eu volte. Então ele entregou as minas e ele deu a ordem aqui. Mas os seus co-cidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Similar com o que aconteceu com Jesus naquela época. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos que tinha dado dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse, Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse, você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo dizendo, Senhor, aqui está a sua mina. Eu guardei embrulhada num lenço. Porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Está falando do mesmo Senhor aqui, como dois foram negociar e um não quis negociar porque o Senhor era mau. Mas o Senhor respondeu, servo mau, eu julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que sou homem rigoroso, que retiro o que não depositei, que colho o que não semeei? Por que você não pôs o meu dinheiro num banco e então na minha vinda eu receberia com juros? Ele tinha dado o recado do que era para ser feito. E disse aos que estavam ali, tirem dele a mina e deem ao que tem 10. Eles ponderaram, Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu, pois eu declaro a vocês, a todo que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Mas quanto a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matem na minha presença. Quando a gente pensa nessa mina, pensando no dia de hoje, o que é essa mina? A gente tem algumas interpretações. Uma delas é que a mina pode ser a salvação. Deus nos deu a salvação e nos deu um tempo. Como é que a gente vai gastar esse tempo? A gente vai investir para que outras pessoas sejam salvas ou eu vou gastar o tempo igual esse terceiro servo ao meu bel prazer? Eu vou cuidar para que eu não peque, mas os outros não tem nada a ver com isso. Ou você vai gastar a sua vida e o seu tempo multiplicando a salvação para que outros conheçam a Jesus. Que você possa pensar, Deus te deu um presente, a salvação é de graça, é um presente de Deus. O que você faz com esse presente que está na sua mão? Você vai amar ao dinheiro, como a gente viu no Jovem Rico da semana passada? Ou você vai amar a Jesus e se desfazer daquilo que não é necessário, como Zaqueu? E como você vai gastar o seu tempo? Seguindo a Jesus e investindo na vida de outros, multiplicando a mina? Ou vai guardar a mina e só esperar Jesus voltar? Pense como você tem investido seu tempo. Nos vemos na quarta. Até mais.